Olá, gente, tudo bom? Eu sou a Zoe. Como é que vocês estão? Então, para que eu estou fazendo esse vídeo agora? Eu tive uma ideia de usar o exemplo que tem aparecido na internet dos primos, né? Nós temos o primo do porteiro, nós temos o primo Antônio Carlos, e esses primos estão bombando na internet nesses períodos de pandemia, né? Ou seja, o primo do porteiro que teve um pneu furado que estourou na cara dele, né? E o outro lá que se curou do Covid, né? Usando cloroquina, não sei o que e tal. Então eu resolvi usar esses exemplos dos primos para puxar um assunto chamado evidência anedótica versus evidência científica, né? Porque o que acontece muito nessas discussões é que as pessoas começam a dizer: meu primo fez isso, aquele negócio funcionou com a minha tia, o primo do vizinho, não sei o quê, enfim. O pessoal começa a contar essas historinhas aí, e aí o que acontece? As pessoas acham que isso tem o mesmo valor do que uma evidência científica, e não tem. O que vem a ser essa evidência anedótica? Isso aconteceu, por exemplo, assim, um exemplo disso que eu estou falando, aconteceu durante o período que as pessoas estavam discutindo a questão da fosfoetanolamina. Nesse período, as pessoas diziam: porque eu estava em estágio terminal de câncer e eu fiquei curada, não sei o que, coisa e tal. O pessoal vinha com aqueles testemunhos. É uma coisa impressionante. Só que, cadê a palavra do médico que tratou essas pessoas? Quanto de comprimidos ele deu para cada paciente? Ou seja, cadê as anotações dele, né? Porque para você corroborar os efeitos de um medicamento, você precisa muito mais do que o depoimento de alguém, tá? Por exemplo, quando eu comentei sobre o meu problema de síndrome extrapiramidal, e que a minha neurologista disse para eu nunca mais tomar Plasil na minha vida, por que ela disse para eu não tomar o Plasil? Porque se eu tive esse problema com um medicamento que tinha um princípio ativo lá que produzia o mesmo efeito que outro princípio ativo que está presente no Plasil, então a possibilidade de eu voltar a ter essa síndrome, de eu voltar a ter uma crise dessas, é muito grande. Mas por que ela sabe disso? Porque durante o período de testes do Plasil, algumas pessoas provavelmente apresentaram os mesmos sintomas
que podem ter sido não muita gente assim, né? Pode não ter sido tanta gente assim, mas que algumas, uma porcentagem mínima, apresentou esse sintoma, tá? Então, o que acontece? Quando você vai fazer um experimento, quando você tem um medicamento, você tem que trabalhar em cima de uma margem de segurança desse medicamento. Mesmo que você detecte os efeitos colaterais numa parcela ínfima da população, esses efeitos têm que estar descritos em algum lugar, né? Ou seja, por isso que toda bula de remédio tem aquele reações adversas, efeitos colaterais, pessoas, ou então advertências, né? Tipo, pessoas que tenham sensibilidade a tal produto, não sei o que, a tal substância, não usem, né? Então é por aí que a gente tem que começar a discutir essas coisas, né? Então, o que acontece? A evidência anedótica, ela não funciona como uma evidência que o negócio funciona, porque geralmente as evidências anedóticas, as pessoas costumam dizer assim, porque fui eu, foi o primo, não sei das quantas, cadê o primo? Eu não conheço o seu primo, você não... aliás, muitas vezes eu mal te conheço, né? Então, como é que eu vou confiar no que você está me dizendo? Ou a gente discute esse assunto de uma forma séria, sem essas evidências assim desse tipo, ou a gente vai acabar entrando na mesma jogada que esses negadores da ciência estão fazendo, né? Então, por que muitas vezes esse negócio de testemunhos não funciona com a ciência? Ou não funcionam para provar nada, né? Bom, até mesmo na questão criminal, por exemplo, já foram feitos testes onde, por exemplo, colocam um ator para fazer o papel de um assaltante ali e colocar umas pessoas assistindo a cena do assalto encenado. E aí, o pessoal, depois que termina a cena, as pessoas vão prestar também um depoimento simulado, né? Essas testemunhas. Aí o pessoal vai perguntar a cor da camisa, a cor do cabelo, a cor da pessoa, a altura, vai pedindo uns detalhes. E muita gente erra na hora de descrever as características do ator que fez a encenação, né? Então, isso porque muitas vezes a sua mente dá uns bugs, né? A sua mente, ela tem essa coisa, né? Quando você presta atenção, por exemplo, você está prestando atenção na cor do cabelo do cara, né? Aí você deixa de prestar atenção na cor da blusa que ele estava usando. Às vezes acontece, né? É questão de onde é que você está mantendo o seu foco na hora de assistir a cena,
Então, o que acontece é que você não pode. Então, daí é que a, a polícia vai recorrer a outros expedientes, né, para pegar o assaltante, né? Filmagens, se tem câmeras que capturaram a cena, se, se foi deixado algum vestígio durante o assalto, né? Tipo, caiu um cartão da carteira da pessoa, enfim, esse tipo de situação aí que às vezes funcionam como prova do que aconteceu, né? Isso é importante. Já houve um caso nos Estados Unidos de uma mulher que alegou ter sido estuprada por um cara numa noite, estava no escuro. O estupro realmente aconteceu, né? Mas na hora que ela foi reconhecer o, o, o estuprador, né? Ela reconheceu o cara errado. O cara era muito parecido com o cara que estuprou de verdade. Só que no escuro, né, a percepção visual dela com certeza deveria estar afetada por essas questões. A escuridão do quarto, ela ter sido acordada subitamente por uma pessoa lá dentro do quarto dela, né? O estresse, como é que ela ia racionalizar todas as informações ali que ela precisava ter, né? E só foi descoberto mais tarde que haviam prendido, inclusive, o cara, né, o acusado, e só foram descobrir mais tarde que o cara não tinha feito nada porque apareceram os testes de DNA e foi comprovado que ele não teve nada a ver com a situação, o DNA não batia com o dele, né? Aí foram descobrir o verdadeiro, que também já estava preso por um outro crime aí. Enfim, a situação é complicada, né? Você confiar totalmente na sua visão dos fatos é algo. Por isso que quando você vai fazer um teste clínico, quando você vai fazer uma pesquisa científica, você faz aquele chamado revisão por pares, né? O que vem a ser a revisão por pares? Você tem uma pesquisa, né? E aí você está fazendo uma pesquisa de um medicamento, né? E você obtém um resultado lá que você acha que funcionou. Aí isso ali daí você vai querer publicar isso numa revista científica. Só que para publicar nessa revista, outras pessoas vão pegar o seu experimento e ver se eles conseguem reproduzir esse experimento e a coisa funcionar da mesma forma, com uma margem mínima de erro, para mais ou para menos.
porque tem sempre aquela margem de erro aceitável, né? Muito além dessa margem de erro, ou muito aquém dessa margem de erro, a gente já pode descartar o estudo como algo que não provou nada, né? Então, por isso que você tem que conferir, né? Aí, dependendo desses estudos, né? As comparações de um laboratório com o do outro, não sei o quê, essa conversa entre a comunidade científica é que você vai conseguir provar alguma coisa. Tipo, tem uns 10 laboratórios que testaram esse negócio aqui e os 10 apresentaram resultados semelhantes e favoráveis. Aí tá. Isso já nos dá uma segurança maior de que um medicamento funciona, porque os resultados dos laboratórios nos ajudam a dizer que sim, é uma possibilidade, entendeu? Agora, quando você tem uma situação que disseram que acontece, disseram que funciona, disseram que é bom, aí não dá, né? E para piorar é você ter uma autoridade pública como um político fazendo propaganda de um medicamento que ainda estamos nessas fases de testes, né? E geralmente as autoridades sanitárias de um país só podem liberar esses medicamentos quando as fases de testes já se apresentaram devidamente favoráveis. Entende? A gente não pode sair afirmando que o negócio funciona baseado na palavra do primo do porteiro ou na palavra do primo Antônio Carlos, né? Enfim, ou seja, mesmo que o Antônio Carlos fosse, digamos, meu primo de primeiro grau, entendeu? Uma pessoa que eu conheço desde criancinha, que não sei o que, aquela coisa toda, a palavra dele não é assim de uma credibilidade absurda ou absoluta quando se trata de um medicamento e que você tem todo um procedimento, um protocolo a ser seguido até esse remédio chegar ao consumidor, né? Então, é por isso que eu acho importante a gente discutir essa questão das evidências anedóticas versus as evidências científicas. Por que que um tipo de evidência é diferente da outra? Uma das questões que acontece quando você vai testar um medicamento é fazer testes laboratoriais, né? Os laboratórios vão lá, testam. Você tem os testes de duplo cego, tem os testes em animais, tem os testes... ou seja, tem várias etapas de testes e cada teste segue um protocolo. Você tem que dividir um grupo X que vai tomar o remédio, daí você tem um grupo de controle que vai tomar um placebo, aí você confronta os resultados
desse grupo com esse, ver se o remédio teve uma eficácia maior, muito maior do que a do placebo, né? Ou então não fez diferença, né? Porque alguns remédios não passam nesses testes, não é porque eles façam mal, é porque não fazem o menor efeito. Então, para que a indústria farmacêutica vai gastar rios de dinheiro para produzir um negócio que não faz efeito, né? No caso da cloroquina e da hidroxicloroquina, o que está acontecendo é o seguinte: ela já tem efeitos razoavelmente testados e confirmados para algumas doenças, que no caso são tem o lúpus, tem artrite reumatoide, tem a malária, tem, enfim. Agora, no caso do coronavírus, ainda não tem. Quem disser que tem, ou seja, não adianta o primo Antônio Carlos chegar lá e dizer que se curou, que não vai funcionar, né? Que não quer dizer nada, sabe? Não adianta o seu primo Antônio Carlos chegar e dizer que funciona, que você não vai, né? Ou seja, os cientistas estão estudando, está em estudo. Então, enquanto estiver em estudo, por mais eficiente que esse negócio se mostre, mesmo que prove que o negócio funciona, deixa o seu médico receitar o negócio. Porque se você vai tomar uma coisa por conta própria, pode fazer mal, porque você pode ser uma daquelas pessoas, 1% daquelas pessoas, que não vai se dar bem com o medicamento. Assim como, por exemplo, é o caso, o meu problema com Plasil. A quantidade de pessoas que apresentam esse tipo de problema é mínimo. A quantidade de pessoas que apresentam esse problema tomando Plasil não é um absurdo. Tanto é que, se fosse algo mais comum, a maioria das pessoas já teriam ouvido falar de uma síndrome piramidal, não é verdade? Então, é isso. A situação é essa. Então, você pode ser 1% dessas pessoas que vai se dar muito mal se você tomar esse negócio sem um acompanhamento médico, né? Então, parece que agora a Anvisa andou proibindo a venda da cloroquina e da hidroxicloroquina para venda livre, porque parece que até então era venda livre. Olha o perigo, né? É um absurdo. Então, parece que agora proibiu, não sei se proibiu mesmo, né? Mas mesmo que não esteja proibido, não saiam comprando esse negócio, porque você não sabe como é que o seu organismo vai se comportar. Porque se você passar mal, se você tem um acompanhamento médico, pelo menos o médico age antes do negócio complicar para o seu lado. Tá bom? Eu não sei se deu para entender esse vídeo. Eu vou assistir. Se não funcionar, eu gravo outro tentando ser mais didática, né? Porque a minha ideia nesse canal é ser sempre muito didática. Obrigada.